Bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Dentro de instantes, teremos uma audiência pública de prestação de contas das metas fiscais aqui do município. E ao meu lado está o vereador Paulo Sérgio, do DEM, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui do Legislativo. Vereador, explica para a gente como é que vai funcionar a audiência, qual que é o objetivo dessa audiência de hoje. Bom, primeiro dizer que o objetivo dessa aqui é em cumprimento à Constituição, né, e à Lei Complementar 101, que estabelece a obrigatoriedade do Executivo a prestação de conta do primeiro quadrimestre do Executivo ao Legislativo. Isso aí está previsto na legislação. Portanto, em cumprimento que deveria ser, por exemplo, em final de maio, mas postergamos justamente por causa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, então nós estabelecemos a data de hoje para que o secretário de Finanças, o doutor André, venha prestar conta do primeiro quadrimestre do orçamento, são as metas, né? De acordo com as diretrizes e o orçamento, a aplicação desses valores com relação à estimativa orçamentária. Diferenciando da LDO, a LDO, uma previsão orçamentária para 2017, essa não, é prestação de contas do que já foi arrecadado de fato pelo município. Perfeito, é o orçamento de 2015 que já foi utilizado, né? Houve a receita, as despesas e agora eles estarão prestando conta de acordo com o que foi estabelecido através da Lei de Diretriz Orçamentária que foi aprovada em 2014 para 2015, bem como os orçamentos arrecadados e aplicados dentro das metas fiscais. Tá certo, muito obrigada, vereador, e uma boa audiência. Eu que agradeço, muito obrigado e bom serviço a vocês. Então nós vamos acompanhar daqui a pouquinho, ao vivo, essa audiência pública de prestação de contas das metas fiscais. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber, representando o Executivo Municipal, o senhor André Oliveira Castro, secretário de Finanças do município, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2016, obedecendo, desta forma, ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos aqui com o secretário, passo a palavra ao doutor André. Bom dia a todos, bom dia, presidente, vereador Paulo Sérgio. Vamos começar a exposição. Inicialmente, gostaria só de lembrar que as análises do primeiro quadrimestre, alguns números ainda você não tem uma visão muito clara da dinâmica que está colocada por exercício, porque você tem uma série de empenhos que são feitos inicialmente e que vão ser diluídos ao longo do ano. Mas nesse quadrimestre é particularmente importante, porque esse é um ano eleitoral, e o ano eleitoral você tem um rigor muito maior nas contas públicas, poderia-se dizer até que assim, meta fiscal para o município existe de verdade no último ano, no ano da eleição, que é quando você tem uma série de quesitos a serem cumpridos. Como todos sabem, a gente ainda vive esse último ano, que é um ano de maior exigência, dentro de um quadro de crise econômica e de várias dificuldades econômicas. Então, a gente vai ter oportunidade aqui de apreciar alguns resultados e ver que realmente a gente tem alguns resultados que não são positivos, são negativos. Mas eu gostaria de chamar a atenção que, no geral, a gente tem conseguido acompanhar as metas de resultado fiscal e que os números, com exceção, por exemplo, do ICMS, que é a nossa principal receita, eles têm tido um desempenho até que razoável, considerando o cenário. Razoável não quer dizer bom, porque os números econômicos não estão bons para ninguém. Dentro desse quadro, ou seja, a questão da austeridade fiscal vai se colocar ainda com mais força, por mais que você tenha peso eleitoral, e obviamente que isso vai exigir esforço de todos, né? Então, desde já eu antecipo que os números ainda são parciais, mas são importantes para a gente ver como é que vai ser nesse ano tão delicado. Vamos lá? Bom, aqui a apresentação, o objetivo é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre, conforme previsto no artigo 9, no artigo 4º da lei no artigo 9, no parágrafo 4º do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um dado interessante é que esse tem estado um tema bastante em voga, né? Ou seja, nunca a lei de responsabilidade fiscal, seja por conta do cenário de crise, seja por conta das consequências que essa discussão trouxe no ambiente político. O quadro, primeiro a gente vai falar um pouco de receita, depois de despesas, depois propriamente para as metas e para os demonstrativos das metas. Vamos lá para a receita. O que eu gostaria de destacar aqui no quadro de receita, um pouco nessa linha que eu coloquei na introdução. A gente tem uma queda, quando a gente pega esse valor, está deflacionado. Eu tenho trabalhado aí com IPC e IBGE. Então, só para todo mundo ter uma visão, a gente está falando em torno de 10% aí para facilitar a visualização. Quando a gente olha o total das receitas, a gente tem uma queda real de 5%, que quer dizer que a gente teve um quadro nominal de crescimento de 5%. É um bom número? Obviamente que não, mas cabe destacar, por exemplo, nas principais receitas que eu tive, ou seja, eu consegui manter a principal receita do ponto de vista de política tributária do município, o IPTU, ele está num patamar de queda baixo, né, 1,3%, e aqui eu gostaria de uma informação que não aparece aqui no quadro.
em razão da crise, eu tive uma queda do pagamento à vista do IPTU. Embora a gente faça um bom desconto, a gente teve uma queda na quantidade de pessoas que fizeram pagamento à vista comparado com o ano passado. Então, esse número de queda, ele reflete muito mais uma opção pelo financiamento do IPTU, e os números mensais têm se mostrado positivos, e que ao longo do ano a gente deve reverter esse quadro, obviamente, se as condições econômicas não piorarem. Dentro do quadro atual, que já não é um quadro positivo, a gente deve reverter esse resultado negativo de IPTU. ISS também apresenta uma queda, mas ela é super pontual, ela foi um fenômeno absolutamente localizado, eu diria que quase que empresarial, de uma grande empresa vinculada ao setor de transporte aéreo e que deve reverter também ao longo do tempo. Então, eu gostaria de chamar a atenção assim, que os números em si já são menores, bem menores do que a média nacional, que tem apresentado não só queda real, mas sim queda nominal, ou seja, além dos 10%. E coisa que eu vou observar, por exemplo, nos outros quadros. Por exemplo, ITBI eu tenho uma queda, na verdade, uma queda de 10%. O ITBI está vinculado diretamente às questões imobiliárias. Esse é um setor que efetivamente tem estado aí na crista, né, se a gente pode chamar de crista da crise. Um outro tributo que eu gostaria também de destacar é o ICMS. Esse também mostra o patamar, ou seja, quando a gente compara ICMS ou mesmo ITBI, que tem essa relação direta mais com a economia, a gente vai observar que no município a gente está caindo menos da metade do que o restante, o que mostra uma pujança, o que mostra resultado em relação da gestão fiscal, ou seja, a chamada administração tributária, tem sido positivo. Vamos para o próximo. Aqui em termos nominais, a gente pode observar que a gente tem números ainda positivos nesses quesitos. Então, só para ter uma ideia de participação, o grande problema é esse. A maior queda é no principal tributo. E é um tributo que a gente tem pouco ou nenhuma governabilidade, que é o ICMS. Ele está diretamente ligado, em primeiro lugar, à questão da atividade econômica e, em segundo lugar, a uma política tributária que é absolutamente complexa. Enfim, todos sabem que o ICMS é o tributo mais complicado da União. É onde estão as guerras fiscais, é onde a coisa é mais complicada. E ele tem uma base centrada justamente ele é distribuído através do valor agregado na indústria. E a indústria é um setor que todos sabem também, tem influenciado muito, tem apanhado na frente da crise, né? E o município de Guarulhos, ele tem um perfil fortemente industrial. Então, a junção desses mecanismos é que tem deixado essa queda. Próximo. Aqui é só para ter uma visualização em termos de como é que é a situação do IPTU no município de Guarulhos, né? Quando a gente compara a evolução, a gente tem se mantido aí chegamos a cair na posição do ranking, mas a gente tem mantido no ranking estadual em terceiro lugar de arrecadação e o oitavo de Brasil. O que isso demonstra? Isso demonstra que a política tributária desse tributo no município de Guarulhos, hoje ela é uma política que a gente poderia considerar em relação à média nacional positiva, porque ela reflete exatamente a posição econômica do município, né, do ponto de vista do valor econômico. Em relação ao ISS, a gente não consegue ter a mesma performance, mas eu gostaria de chamar a atenção para a evolução positiva. Em termos do ranking estadual, a gente saiu de 8º para 5º lugar. Em termos de ranking Brasil, de 22º para 15º lugar.
Em relação ao ICMS, aí a gente vai ver exatamente qual é a pujança do município em termos de valor agregado industrial, ou seja, a gente tem, é o segundo, ou seja, só estamos atrás da capital, e em quarto lugar a nível Brasil, ou seja, se colocamos na frente de várias capitais, inclusive capitais maiores que o município de Guarulhos em termos populacionais. Próximo, então, o quadro de receita é esse, destacando, assim, sentimos a crise faz parte da realidade do município, no que diz respeito ao tamanho da crise nas finanças, ela é menor do que a média nacional, e no que diz respeito à administração tributária, ou seja, naqueles tributos que o município tem gestão, a gente tá com um quadro negativo, porém numa dimensão da metade do que se apresenta nos tributos, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Gostaria de frisar que isso tudo sem nenhum aumento de carga, nenhum diferencial de carga, ou seja, ele se deve basicamente a uma pujança econômica do município ainda diferenciada, mesmo que ele sinta na indústria, outros setores têm demonstrado crescimento, e a gestão administrativa da política tributária, que também tem dado resultados. Aqui é só para ter uma ideia de realização. Esse é um quadro que, como eu falei, o quadrimestre ele ainda é muito pouco para analisar, que dá a posição entre o orçamento atualizado, o que já foi empenhado, o que já foi comprometido, desses comprometimentos do orçamento anual que foi liquidado e o que foi efetivamente pago, né? Então, essa diferença no começo do ano é maior e ao longo do ano, porque eu tenho várias despesas que eu empenho pela totalidade do ano. Mas ao longo do ano a gente vai acompanhando esse quadro aí a gente vai tendo uma visão mais precisa. Próximo quadro, para ter uma ideia aqui do como é que está em termos de orçamento e o total empenhado pelas categorias econômicas. Então, pessoal, eu faço o empenhamento praticamente mês a mês. Já nas outras despesas, aqueles contratos de longo prazo, eu faço empenhamento mais longo, assim como na parte de investimentos também. Próximo quadro. É o mesmo quadro, só que não tá deflacionado e outro está. Vamos por da participação, só para ter uma ideia da distribuição das despesas. Destaco nesse quadro aí, a principal despesa é pessoal, tá? São 556 milhões de gastos já realizados, ou seja, despesas já liquidadas no primeiro trimestre, o que dá uma participação de 48% no total das despesas. Logo atrás vem outras despesas correntes, sem o reajuste. Sem o reajuste, só para destacar, isso aqui é participação em relação ao total de despesa, em relação à receita corrente líquida, que é a meta fiscal, a gente vai ver logo mais à frente. Então, é metade corrente, metade pessoal, uma pequena parte de juros e amortizações, e investimentos que, assim, eu diria que é o elo frágil. Você tem um comprometimento muito grande de folha e com as despesas de custeio, e você acaba tendo uma baixa capacidade de investimento com recursos próprios. Para ter uma ideia, então, a gente viu a distribuição econômica. Para ter uma ideia da distribuição por secretarias, eu tenho uma distribuição de participação em relação ao orçado e em relação ao liquidado. E aí o destaque maior de gastos são as secretarias de Educação e Secretaria de Saúde, quando eu olho para a questão do orçamento, quando eu olho para a questão do empenhado à saúde, que está segundo, praticamente empatado em termos orçamentários, em termos de liquidado, ela está na frente. Por que ela está na frente? Você tem um grosso das despesas, um volume muito grande das despesas de educação é com folha, e você tem uma participação, a folha é mais na educação que na saúde. Então, no final do ano,
eu tenho uma despesa, a educação passa a saúde por conta de 13º e as despesas recorrentes de final de ano. Para ter uma ideia de participação, esse quadro mostra bem, Secretaria em termos de despesa de saúde, com a maior participação, depois logo atrás a Secretaria de Educação, depois Secretaria de Transportes, Secretaria de Serviços Públicos, Segurança Pública, Assistência Social e as demais secretarias que são pequenas. E uma participação de encargos gerais do município. Nessa participação aqui eu pego basicamente a questão das dívidas contratadas, de precatórios, enfim, da relação financeira e de capital, dos gastos de capital e financeiro da prefeitura. Aqui o mesmo gráfico, só que abrindo aqui as outras despesas correntes, ou seja, como a gente viu lá, tem a segunda, depois de pessoal, são as outras, e aqui uma distribuição das outras por órgãos. Aí nessa, como eu falei antes, praticamente educação e saúde têm orçamentos equivalentes. Como eu falei que na educação a folha tem uma participação maior, obviamente que na saúde vai se destacar que a saúde em outras despesas correntes, que são basicamente os hospitais, enfim, os pronto atendimentos, enfim, os convênios de saúde com os outros equipamentos médicos. Um outro quadro, para ter uma ideia, em termos de participação de investimentos na cidade. E aí vale destacar, né, a prioridade que tem sido colocada já nos últimos anos, e se repete nesse ano, da maior parte dos investimentos estarem na mobilidade urbana. Então, o grande destaque em termos de investimento é a Secretaria de Transportes, que tem mais de 80% dos investimentos previstos, liquidados até o momento. Basicamente, aqui eu estou falando do trevo e das obras de pavimentação da cidade. Bom, feito esse quadro de receita e de despesa, vamos entrar propriamente para os que são os indicadores, as metas de resultado fiscal. Primeiro quadro, a primeira avaliação, agora sim eu estou falando em termos de participação da receita corrente líquida e de pessoal. Esse gráfico mostra que você tem uma evolução sempre positiva, tá certo? Em termos de crescimento de pessoal e de receita corrente líquida. Chama atenção assim, ou seja, até 2013 você tem um crescimento grande na despesa de pessoal, no entanto a receita cresce mais. Então você estava bem. De 2014 esse cenário já se inverte, eu tenho uma despesa de pessoal crescendo mais. 2015 a gente consegue voltar ao que seria um equilíbrio. E 2016, a ideia é a gente tentar manter esse equilíbrio ao longo dos 12 meses, aí que a gente está no percentual de 48%. Chama atenção para um aspecto em relação, embora a gente esteja 48%, que abaixo, é exatamente o limite de alerta, é abaixo do prudencial e abaixo do teto máximo. Chama atenção aqui para o quadro de 12 meses, a gente conseguiu manter esse indicador muito em razão de uma receita extraordinária no final de dezembro do ano passado, que foi a liberação dos depósitos judiciais. Esse mesmo quadro, quando eu fechar os 12 meses de 2016, eu não vou ter, porque justamente vai ser... Quando eu faço o acumulado de 12 meses, aí eu vou contar a partir de janeiro. Então, a grande preocupação em relação ao quadro de pessoal, que levou a prefeitura a fazer, inclusive, um decreto de contenção de despesas nessa área, é justamente esse. Eu tenho uma receita, no jargão técnico, que é conhecida como não recorrente, que foi justamente a liberação dos depósitos judiciais em dezembro, e que isso não deve, quando eu fechar dezembro desse ano, eu não vou ter essa ajuda. E aí a gente está, obviamente, com limite prudencial, quando a gente faz as projeções,
então limite prudencial e muito próximo do teto. Então, por isso que a questão de gasto de pessoal vai ser uma questão crucial para a gente realmente cumprir os resultados fiscais exigidos. Um dado importante e preocupante, embora ele continue positivo, vocês vão ver no quadro posterior, é a questão do Fundeb. Eu sempre destaco a questão da educação. Assim, uma política bem sucedida em termos de financiamento público é a educação. Conforme você aumenta o seu atendimento, aumenta os seus repasses. É suficiente? É o ideal? Não, não é o ideal, mas é um sistema que funciona. É um sistema extremamente positivo. Ele dá mais para quem trabalha mais, para quem responde mais, para quem atende mais a demanda. Como o município de Guarulhos, embora tenha toda essa pujança industrial, ele tem um perfil socioeconômico ainda com uma participação muito grande de perfil de baixa renda, eu tenho uma demanda ainda por educação reprimida. Então, o que eu investi para atender, eu tenho resposta. Isso faz com que eu tenha um desempenho. Esse desempenho começa a cair em termos de resultado de transferência. Por quê? Porque a principal fonte é o ICMS. Então, o Fundeb é um limitador para a secretaria importante. Embora eu caia em termos de valor que está sendo transferido, quando eu deflaciono os dados, vale a pena dar uma olhada no próximo gráfico. Eu tenho, está vendo? Essa era uma conta que era negativa até 2004, não, até 2006, não, mais, até 2008. E ela se torna positiva a partir daí. Se torna positiva, o que é se tornar positivo? Eu tenho a retenção dos recursos que são do município, que vão para o Fundeb, e se eu atendo a demanda, o repasse vem a menor ou maior conforme o atendimento da demanda. Como o município prioriza a área de educação desde esse período, eu começo a atender mais. Quando eu começo a atender mais, essa conta se inverte. O que eu tenho de repasse é maior do que eu tenho de retenção. E essa conta se inverte até se tornar positiva. E é isso que a gente vê. Então, eu gostaria de destacar que mesmo quando a gente olha o gráfico anterior, tendo uma queda do Fundeb, que é negativa, em termos de repasse, a gente continua crescendo. A minha conta continua cada vez mais positiva. Em outras palavras, isso aí é o reconhecimento, é a prova de que a gente continua atendendo mais na área de educação. Por isso que a gente tem repasse maior. Se a gente não tivesse isso, aquele quadro de repasse que já é negativo estaria muito mais negativo, que é o que deve estar acontecendo em vários outros municípios que não estão atendendo a demanda. Então, esse é um quadro que mostra, pelo lado da educação, um pouco isso que eu estava colocando pelos outros indicadores de receita, que embora Guarulhos sinta a crise, ela é de menor proporção do que a média Brasil, do que os outros entes e até outras entidades como o governo do estado. Próximo. Agora, aqui é um gráfico, né, que mostra justamente isso, ou seja, o número é negativo, aí se torna positivo ao longo do tempo. E aí você vê aquela curva, a vermelha ultrapassando a curva azul ali. É uma explicação que eu dei anteriormente. Próximo, que vai pegar a aplicação. Aqui você tem a aplicação em relação ao cumprimento da meta da educação, que é gastos mínimos de 25%. Quando a gente olha o primeiro quadrimestre, ele está abaixo, e a explicação é a mesma que eu dei para ele estar abaixo em relação a, por exemplo, a execução da saúde. E você tem uma concentração de folha no final do ano, que ele tende a reverter isso positivo para um pequeno valor positivo. Gostaria de chamar a atenção aqui, presidente, um dado importante que sempre suscita debate. Existe uma recomendação do Tribunal de Contas
de que o gasto com a educação não se faça pela despesa empenhada, se faça pela despesa efetivamente paga. Essa é uma interpretação que o município discorda, porque entendemos que isso é uma afronta ao princípio da 4.320, mas é a interpretação que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, o único tribunal, tem feito em relação a isso. Ou seja, é como se eles mudassem a avaliação para o regime econômico para o regime de caixa. É uma discussão absolutamente pertinente, não é isso? Mas não é isso que diz a 4.320. Independente disso, vale chamar a atenção que no ano passado foi a primeira vez que a gente, pelo critério do Tribunal de Contas, pela primeira vez na história de Guarulhos, a gente cumpriu a meta de acordo com o quesito do Tribunal de Contas. Era uma coisa inevitável, porque você sempre acumula restos a pagar, obras que você não terminou, contratos que ainda não foram finalizados, mas que ao longo do tempo uma coisa acaba encostando na outra. E é isso que acontece a partir do ano passado e a gente espera ver acontecer daqui para frente, ou seja, a gente poder cumprir a meta da educação, não só no quesito empenho, mas também no quesito despesa paga. Próximo. Temos aplicação na saúde. Enquanto na educação a gente cumpre a lei com uma pouca margem acima do seu limite, em termos de gastos na saúde, a gente está praticamente o dobro da meta. Isso veio não crescendo ao longo do tempo, a gente praticamente dobrou, a saúde saiu de 15% para praticamente 30% do orçamento, e isso é o dobro do que a meta, do que a exigência constitucional faz. Talvez esse sim seja um dos grandes impasses da relação município-estado-município, ou seja, a saúde consome muito, a gente sabe que o muito é pouco, e você tem um conflito distributivo e de responsabilidade entre estados, municípios e União. A saúde é um gargalo, a saúde precisa realmente de uma solução de financiamento perene. É o que eu estava falando do Fundeb. Você pode não ser o melhor dos mundos o modelo de transferência que a gente tem no Fundeb, mas é um modelo que funciona. A saúde hoje não dispõe de um financiamento estável como esse. Ele é suscetível à crise de forma mais acelerada que o Fundeb, porque o Fundeb é assim, se você está crescendo o seu atendimento, você repõe em parte das perdas. Da saúde, não. Você entra em crise, o recurso cai, a demanda aumenta. Por exemplo, a gente vive hoje problema em vários convênios, então o pessoal sai do convênio e vai... Ou seja, a saúde, quando está bem, ela não está bem. Agora, quando ela começa a piorar, ela piora muito, de forma acelerada e exponencial. A gente tem feito um esforço para conseguir garantir os recursos da saúde, mas é uma área realmente difícil, por conta dessa ausência de um modelo. Vejam, isso não é um problema de Guarulhos, isso é um problema nacional que atinge a todos de forma não igual, de forma desigual. Vamos para o próximo item. O último quesito da lei de responsabilidade fiscal é a questão do endividamento. Assim, o limite de endividamento, isso tem estado muito em voga. Recentemente houve uma série de modificações em relação a esse quesito. Existe uma pressão muito grande, principalmente de estados e capitais, para alterarem esse quesito. Gostaria de lembrar que para estados e capitais o limite de endividamento é 2, ou seja, você pode se endividar de forma líquida, seja dívida bruta menos haveres. Tem que ser, no máximo, 2 para estados e municípios de capital. Embora Guarulhos tenha tamanho de capital, tenha pujança econômica maior do que muitas capitais, o nosso nível de endividamento é 1,2%. E ele tem que ser cumprido, e é isso que eu gostaria de demonstrar aqui. Esse quadro mostra justamente essa participação. Volta para o anterior, que ele está em índice, que é melhor. Então, como vocês podem ver, a gente está abaixo dos 90%. Você tem um grande salto aí de 2013 para 2014, que se deve a um único precatório, eu sempre falo isso, da Sabesp, tá certo? Que está sendo
ainda discutido, que tem uma série de questões sobre o valor da cobrança, mas é um único precatório. Então, o nível de endividamento de Guarulhos é baixo, é baixo. Se a gente, por exemplo, descontasse o precatório, ele cairia praticamente à metade. Então, enquanto todos os municípios querem aumentar de 2 ou querem ter descontos de dívidas, a gente ainda tem uma margem muito grande nessa área. O que a gente não tem são formas de financiamento, mas capacidade de financiamento a gente tem. Eu gostaria de chamar a atenção. Essa questão do precatório também gostaria de destacar que está sendo aprovada uma nova PEC do precatório. Se ela não resolve o problema do precatório em si, ela, por exemplo, mas ela pode resolver a questão da financiabilidade desse precatório. Se ela for aprovada como está, a nova PEC, ela prevê um prazo para pagamento e prevê formas de financiamento para isso, de forma a tirar um peso muito grande dos municípios em relação a isso. Ele foi aprovado em primeira votação, deve ser votado, eu acho que o cronograma era ainda hoje, deve ser votado em segunda, e isso abre a perspectiva aí da gente criar, pelo menos para essa parte da dívida, uma forma de financiamento estável a longo prazo. Aqui, só em termos de valores, para ter uma dimensão dos valores, os valores são cadentes, né, em termos reais, e o que mostra uma trajetória tranquila, principalmente em razão disso, que é se a gente conseguir resolver o problema dos precatórios, que é basicamente 50% dessa dívida. Bom, era isso. Estão aí os cumprimentos, as metas cumpridas e demonstradas. O último, não, estava esquecendo, resultado fiscal. Resultado fiscal é o que dá base para isso, que, na verdade, o município não tem meta fiscal como tem a União ano a ano, que foi o que deu toda a polêmica cumpriu a meta, não cumpriu, mudou a meta estava de ok. Mas no ano eleitoral a gente não pode ter restos maiores do que caixa. Isso obrigatoriamente está dizendo o seguinte: a sua meta de resultado é zero, no mínimo zero. Tá? Então, isso a gente tem meta. Quando a gente olha o primeiro quadrimestre, a gente tem tido, tanto do ponto de vista primário quanto nominal, um resultado positivo, que deve ser pressionado ao longo dos tempos, seja por reajuste, seja por outras questões de gasto que eu tenho concentrado no final do ano. Mas, até o momento, esses resultados estão sendo cumpridos e as medidas prudenciais, como eu citei aqui do decreto de contingenciamento, também já foram tomadas. Então, assim, um ano difícil, um ano político, mas que o município de Guarulhos, se o cenário não é positivo, totalmente positivo em razão da crise, pelo menos a gente vê um cenário de contorno aí muito melhor do que a média Brasil. Era isso, vereador. Bom, estamos aqui, agradecemos a manifestação, entendeu, do secretário. Vou abrir agora a palavra aos vereadores, se quiserem fazer uso. Vamos estabelecer um período curto para que a gente possa decorrer, entendeu, com os trabalhos que nós temos ainda no dia de hoje, temos plenário. Então fica aqui aberto a palavra por 3 minutos, entendeu, o vereador que quiser fazer uso. Como nós não temos aqui ninguém inscrito aqui, pergunto aos demais presentes que queiram se utilizar da tribuna para fazer algumas... Passo a palavra então ao vereador Geraldo Celestino para a manifestação pertinente às metas referente à prestação de conta do primeiro quadrimestre. Eu vou perguntar, quando eu coloquei lá no gasto com pessoal, é claro que não estaria o reajuste, porque o primeiro quadrimestre até abril. Com o reajuste agora, qual é o índice, onde nós vamos chegar, qual é o índice de gasto com folha de pagamento? Essa pergunta é importante. Quando a gente olha lá, a gente está no que eles chamam de regime de alerta. Regime de alerta, você não tem nenhuma exigência formal em termos de lei de responsabilidade fiscal. Mas, obviamente, que você, até em função de toda essa polêmica que houve, vamos tentar pegar se é que há o lado positivo, é que justamente ela coloca uma obrigação do gestor público
se antecipar à crise. Então, quando eu olho o primeiro quadrimestre, como disse o vereador Geraldo Celestino aqui, eu não tenho o efeito de reajuste. O reajuste é a partir de maio, eu tenho um reajuste de 34%, que foi o reajuste acordado ainda no ano anterior. Isso vai ter um impacto significativo, como vocês viram, o gasto de folha é o principal gasto, e eu não estou tendo um desempenho positivo de receitas, eu estou tendo um desempenho cadente. Então é assim, hoje eu estou no regime de alerta, mas com certeza, se eu não tomar medidas de contenção de folha, eu vou estourar o regime prudencial com certeza, e vou estourar, e podendo até estourar o limite máximo. O que a gente quer evitar é tentar, na medida do possível, ficar abaixo do regime do prudencial e obviamente cumprir a lei de responsabilidade fiscal sem atingir o limite máximo. Eu chamo a atenção ainda que não só a questão do reajuste não está, mas ele tem um efeito, essa estatística ela tem um efeito de uma receita extraordinária que entrou em dezembro do ano passado, que foram os depósitos judiciais em razão da Lei Complementar 148. Agora, isso foi um fenômeno pontual. Pontual não, ele tem uma margem de receita, mas é muito pequeno. Eu estou falando de 120, eu não me lembro o valor, 120 e poucos milhões que entraram no cofre público no mês de dezembro. Então, eu consigo manter esse resultado em razão de uma receita não recorrente, ou seja, ela não acontece sempre. Então, esse é um quadro de absoluta delicadeza, que é a questão do limite de participação de salários. Bem, então, como não tenho, eu gostaria também de fazer duas indagações ao doutor André. Observando aqui o déficit na arrecadação na maioria dos pontos aqui, eu gostaria de perguntar ao senhor se tem em mente, para reverter essa situação da arrecadação, se tem algo em mente para esse período aqui, para que a gente possa normalizar. E a segunda aqui, eu observei aqui que o líquido pago foi de 73,4%, né? Então significa 26,4%, ele quer dizer que empenhado significa tudo ok. Eu pergunto ao senhor se isso aí é decorrente da falta de caixa ou da burocracia administrativa? Com relação a outras receitas adicionais e outras formas, a gente tem trabalhado muito nessa área, tanto que a gente apresentou para a Câmara um projeto de securitização da dívida ativa. Essa é uma área onde a gente tem um desempenho de receita relativamente baixo. Não dá para falar que é baixo, estou falando de quase 120 milhões ano, então não é baixo no sentido do volume, mas que a gente poderia ter um resultado muito melhor nessa área, com medidas absolutamente administrativas, ou seja, eu concentrar um trabalho em credores, em maiores credores, eu criar alternativas de financiamento para os valores de pequena monta, e tudo isso estava vinculado ao processo de securitização, mas uma operação de securitização em si que poderia trazer algo em torno de 400 milhões para os cofres da Prefeitura. Então, assim, esse é um projeto que poderia resolver quase todos os problemas, e principalmente os problemas de investimento, problemas de dívida, das dívidas acumuladas ao longo do tempo. Como eu falei, assim, quando a gente olha o nível de endividamento da Prefeitura, é um nível de absolutamente confortável. No entanto, a gente não tem acesso a financiamento. Essa que é a grande verdade. Os municípios são absolutamente desassistidos de opções de crédito. Então, muitas vezes, quando você tem frustração de receita, um dos problemas que você acaba tendo é justamente ter alguns problemas de atraso. Eu só quero chamar a atenção, o número de 73 não é baixo. Assim, não é o ideal. O ideal é ele estar por volta de 80. Por quê? Porque eu tenho, entre a liquidação e o pagamento, eu tenho prazos.
Então, boa parte disso são os prazos contratuais. Eu liquido e tenho 30 dias para pagar, por exemplo. Isso acontece em vários contratos de prestação. Eu tenho, quando eu pego empenhado, por exemplo, eu empenho despesas que não foram realizadas, são despesas anuais. Eu tenho prestações de serviços constantes que eu empenho o ano inteiro. Então, é um serviço, sei lá, um serviço de segurança dos próprios, de controle de acesso, eu posso empenhar o ano inteiro, porque eu sei quanto que eu vou gastar, eu empenho o ano inteiro, só que o serviço não foi realizado, e ele está empenhado. Então, é por isso que eu chamei a atenção, Paulo Sérgio, assim, tem que olhar o primeiro quadrimestre, quando você olha entre realizações, com um pouco mais de cuidado. Agora, obviamente que a gente acaba tendo, muitas vezes, alguns pequenos problemas de caixa, etc. e tal, mas absolutamente dentro do controlável, não é isso? Agora, o mais importante é o que você destacou na sua primeira pergunta. A gente tem possibilidade de acesso a novas formas de receita. A securitização foi uma delas. E, infelizmente, não houve um debate correto. A dívida ativa, claro. É uma operação financeira segura. A gente poderia ter sido um dos primeiros municípios a ter implantado isso aí. A gente começou na frente os estudos muito antes de vários outros municípios. Outros municípios já aprovaram, já estão em fase de implantação e vão poder ter resultados ainda esse ano. A gente praticamente, sei lá por que motivo, assim, até onde eu participei dos debates, eram os debates absolutamente fora de questão. É um projeto que foi descartado. Então, assim, a gente sempre tenta formas alternativas de receita, formas de melhoria na gestão e na administração, para que evitar que você tenha que depois aumentar a carga ou cortar gastos de forma drástica. Agora, a lei de responsabilidade vai ser cumprida. Ou a gente cria formas alternativas de receita e de desempenho na gestão, ou a gente vai ter que cortar na pele, não tenha dúvida disso, porque a lei de responsabilidade fiscal desse ano ela é muito rígida. Então, não tenha dúvida que essas questões vão ter que ser resolvidas. Bom, eu, esclarecido pelo secretário de Finanças, doutor André, eu me sinto satisfeito, torço para que o senhor e sua equipe aqui presente aqui, o diretor do DRI, doutor Paulino, o diretor André também, né? Departamento de Finanças. Agradecer a todos os demais presentes, a assessoria de vereadores aqui presente, a imprensa escrita, falada, televisiva. Enfim, estamos aqui, esperamos que no segundo quadrimestre o senhor tenha um otimismo melhor, que demonstra uma serenidade bastante grande quando o coloca, mas entendo perfeitamente. Seria importante porque o secretário nunca é bem visto, né, de finanças principalmente, nunca é bem visto, porque ele tem que ir à busca para poder suprir as necessidades da estrutura pública que todos nós sabemos. Tanto é, torno a dizer, que deveria primeiramente antes, quando é designado às secretarias, os programas do ano deveria primeiramente ter uma consulta e autorização da Secretaria de Finanças. Mas infelizmente sabemos que não. Todos eles existem, os numerários, as dotações, trabalham em cima disso, propõem, e a Secretaria de Finanças tem que buscar alternativas que inclusive vêm afrontar a própria casa, porque muitas vezes busca aquilo que a população não espera, não esteja esperando. Então, portanto, eu faço votos que procure a melhor maneira, mas digo acima de tudo que, pelo que eu vejo quando fala da seguridade, que seria o empenho, entendeu, da dívida ativa, deveria ter um estreitamento entre o executivo e o legislativo, porque tecnicamente seria importante trazer isso aí antecipadamente, a necessidade, a objetividade daquilo, né, e o momento, porque infelizmente todos nós sabemos que estamos passando por um momento crítico, não apenas a cidade de Guarulhos, mas enfim, a nossa nação está numa situação difícil, e o peso da cidade de Guarulhos, pela sua pujança, segundo a cidade, ela sofre muito mais do que muitas menores, né? Mas fica aqui, então,
os nossos agradecimentos ao doutor André, a toda a sua equipe aqui presente, aos demais aqui que estiveram também aqui, e esperamos o segundo quadrimestre aqui que o senhor venha com uma situação melhor aqui para que todos nós podemos estar aqui contente, aplaudindo e, acima de tudo, cumprir o final deste ano aqui com bastante responsabilidade. Muito obrigado e dou por encerrada a presente audiência. Boa tarde, você assistiu essa audiência pública de apresentação das metas fiscais do município referente ao primeiro quadrimestre de 2016. Aqui ao meu lado está o secretário de Finanças, o André Oliveira Castro. Secretário, o senhor apresentou um cenário que não foi muito positivo com relação ao orçamento aqui da cidade, muito em função da crise econômica que a gente vive no país, aqui no município também. O senhor considerou que os gastos com o pessoal são crucial para a gente tentar equilibrar o orçamento da cidade. O Executivo, inclusive, mandou um projeto aqui para cá de diminuição de salário do prefeito, de secretários, de alguns comissionados. Esse projeto, por enquanto, está parado. Há expectativa de tentar sensibilizar o Legislativo para votar esse projeto, porque a discussão agora está adormecida. Bem lembrado, eu gosto de dizer assim, os resultados não são positivos porque a gente vive uma crise econômica, obviamente que Guarulhos não está livre dos impactos. Considerando esse cenário, os resultados são mais do que razoáveis, ou seja, a gente conseguiu um desempenho que está além, ou seja, muito menor do que a crise demonstra em vários outros setores e principalmente outros municípios e outros entes da nação. Então, nesse sentido, o quadro vamos chamar assim, é um positivo em razão do quadro geral ser negativo, mas obviamente que isso vai inspirar as preocupações. Você lembrou muito bem. O Executivo tem tentado alternativas. Na exposição eu falei de outras receitas que seriam possíveis, que também dependem do Legislativo, como o processo de securitização. Agora, em relação a gasto, também o Executivo cortou na própria pele, tem cortado e tem tomado iniciativas como esse projeto de lei que está aqui na Câmara. Eu espero que haja um entendimento entre o Executivo e o Legislativo e a gente possa avançar tanto nessas medidas de receita como nesses cortes da própria pele, ou seja, a gente vai ter que ter daqui para frente um cenário, se o cenário econômico não se reverter, a gente vai ter que continuar a fazer cortes, a gente vai ter que continuar a controlar. Então é importante que medidas sejam aprovadas para dar respaldo para isso. Está faltando diálogo com o Legislativo para tentar aprovar esses projetos? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, eu acho assim, essa questão da relação política, eu não tenho participação. Assim, a Secretaria de Finanças, não que ela seja técnica, a gente segue uma determinação política de governo. Mas essa relação direta com a Câmara, a gente faz do ponto de vista técnico. O que eu tenho colocado é que eu estou à disposição para fazer seminários, sejam para justificar os cortes que
doem, que são na própria pele, sejam para a gente estar discutindo alternativas para que a gente possa talvez até passar sem nenhum grande sintoma essa crise. E isso é fundamental. Toda vez que o município se destaca ou porque ele cresce mais ou porque ele decresce menos, isso sempre vai fazer que você tenha efeitos multiplicadores, não só nas finanças públicas, mas na economia do município. Tá certo. Muito obrigada, secretário. Tá bom, tá joia. E essa foi a audiência pública de apresentação das metas fiscais do município, que apresentou alguns resultados um pouco negativos para a cidade de Guarulhos. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.